A palavra Natal vem do latim nativatis, que significa nascimento. O Natal é um feriado pagão? É bíblico? Muitos ao longo da história fizeram essa pergunta. Na verdade, existem 4 histórias polêmicas sobre a origem da celebração do Natal. O nascimento de Cristo foi celebrado pelas primeiras igrejas orientais antes da Igreja Romana. Em Alexandria, Antioquia, Jerusalém, Constantinopla, Armênia e outras igrejas orientais, celebrou-se a Epifania, ou seja, o nascimento de Cristo, sua apresentação no templo e a visita dos magos no dia 6 de janeiro. A igreja em Roma começou a celebrar o nascimento de Cristo no início do século IV, sendo o cristianismo já a religião oficial do império. O dia 6 de janeiro foi transferido para 25 de dezembro, data em que todo o império celebrava o nascimento do invencível Deus Sol. A Igreja de Roma manteve a celebração da Epifania no dia 6 de janeiro, mas concentrou-se apenas na visita dos Reis Magos, provavelmente para atrair pagãos e assim transformar suas festas na celebração cristã do nascimento de Cristo. A Igreja de Roma escolheu o solstício de inverno, época em que, além da festa em homenagem ao Sol, havia outras importantes celebrações romanas, como a Saturnália, em homenagem a Saturno, deus da agricultura. As igrejas orientais, entretanto, desaprovavam a mudança feita por Roma e rotularam a festa como idólatra e pagã. No ano 46, o imperador Júlio César mudou o calendário romano para o juliano. Mais tarde, no século VI, o calendário juliano foi corrigido por Gregório III. Pode ser que a mudança se devesse sobretudo à intenção deste Papa de justificar a transferência das datas de 6 de janeiro para 25 de dezembro, para a celebração do nascimento de Cristo. No calendário juliano, durante o IV século, a encarnação de Cristo foi datada em 7 de abril. Então, o nascimento, 9 meses depois, caiu em 6 de janeiro. Daí a celebração da Epifania em 6 de janeiro pelas igrejas orientais. Na língua gregoriana, a anunciação do anjo a Maria ocorreu no dia 25 de março, deixando assim o 25 de dezembro como a suposta data do nascimento de Cristo, justificando assim a celebração do nascimento do Salvador em dezembro. Hoje, é quase impossível saber a data exata do nascimento de Jesus, e mais difícil ainda seria concordar com os milhões de crentes em Cristo nesse assunto. O que está claro é que, como não há data exata na Bíblia, ou pelo menos pistas mais claras sobre o nascimento de nosso Salvador, sempre haverá motivos para argumentar sobre essa questão. A Igreja Católica ou a Igreja Anglicana celebrava o Natal no século XVII, mas os puritanos ingleses, que eram separatistas, tinham leis que proibiam a celebração do Natal. A primeira controvérsia sobre o Natal ocorreu quando a Inglaterra era governada por um parlamento puritano. Os puritanos tentaram eliminar os elementos do Natal que não fossem de origem bíblica, considerando que era uma celebração esbanjadora e imoral, que lembrava mais o mundo católico do que o ambiente protestante. Em 1647, o parlamento inglês, liderado pelos puritanos, proibiu a celebração do Natal, substituindo-o por um dia de jejum. Na Escócia, a Igreja Presbiteriana também desencorajou a observância do Natal. Na América colonial, os peregrinos da Nova Inglaterra desaprovavam a celebração. A observância do Natal foi proibida em Boston em 1659. A proibição puritana foi derrubada em 1681 por um governador inglês. No entanto, foi somente em meados do século XIX que celebrar o Natal se tornou moda na região de Boston. Antes da era vitoriana, o Natal nos Estados Unidos era principalmente um feriado religioso observado pelos católicos romanos, episcopais e luteranos. Sua importância era frequentemente considerada secundária em relação à Epifania e à Páscoa. Durante a Revolução Francesa, no início do século XVIII, os serviços religiosos cristãos de Natal foram proibidos e o bolo dos 3 reis foi batizado à força de bolo da igualdade, sob a política anticlericais do governo. Mais tarde, no século XX, as celebrações do Natal foram proibidas sob a doutrina do ateísmo de Estado da União Soviética.
A Liga dos Ateus Militantes promoveu uma campanha contra as tradições natalinas, como a árvore de Natal. Na Alemanha de Hitler, porque os ideólogos nazistas viam a religião organizada como inimiga do Estado totalitário, os propagandistas tentaram minimizar ou eliminar completamente os aspectos cristãos do feriado. Como resultado, eles promoveram inúmeras canções nazificadas sobre o Natal, que substituíram os temas cristãos pelas ideologias raciais do regime. Mas o Natal como conhecemos hoje pode ter se originado durante a Era Vitoriana na Inglaterra, quando Charles Dickens escreveu a Christmas Carol, canção de Natal em português. Segundo a opinião de muitos, o Natal passou a ser visto como uma festa de generosidade centrada na família, e não como uma tradição baseada no cristianismo e na igreja. A sociedade secularizada de hoje começou a gerar polêmicas sobre a questão da identidade cristã no Natal. Por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá, o termo holidays é usado para se referir à época do Natal, que está mais relacionada a férias do que a uma celebração religiosa. Os governos também foram pressionados a não associar o Natal ao cristianismo. Aspectos populares da celebração, como árvore de Natal, luzes e enfeites, estão associados às festas de fim de ano, e não à religião. A controvérsia também inclui objeções às políticas que proíbem o governo ou as escolas de forçar as pessoas a participar das cerimônias de Natal. Também é comum que muitas vezes a árvore ou os presépios não possam ser exibidos em locais públicos. Além disso, vários varejistas americanos como Walmart, Macy's e Sears optaram por saudar seus clientes com a frase Boas Festas, em vez de Feliz Natal. A última polêmica gira em torno do consumismo desproporcional gerado pela época natalina. A exaltação de figuras como o Papai Noel e seus presentes confere ao Natal uma essência de gasto e materialismo que nada tem a ver com o cristianismo. A época natalícia está cada vez mais associada à ideia de compras. De acordo com a Forbes, espera-se que os consumidores nos Estados Unidos gastem mais de $1 trilhão durante o Natal de 2016. Em média, cada pessoa gastaria mais de $419 em itens e presentes. Em países da América do Sul, como o Brasil ou México, o comportamento é muito semelhante. Embora a Bíblia nos ensine sobre a generosidade e a austeridade, os gastos nessas datas só aumentam, ano após ano. O cumprimento das profecias, a encarnação, o advento e a união hipostática ocorreram no nascimento de Cristo. É uma celebração que não podemos subestimar. Quer acreditemos no Natal ou não, há algo mais importante. Deus se fez homem para salvar a humanidade, e isso precisa ser anunciado. O Pai enviou-nos seu Filho ao mundo. Nasceu-nos um Salvador na cidade de Davi, que é Cristo, o Senhor. E você? O que você acha? Você comemora o Natal? Me conte aqui nos comentários a sua opinião e eu ficarei muito feliz em ler. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês.